Olá, boa noite, caros internautas. Sejam todos bem-vindos a mais um momento em que estaremos a refletir na palavra do nosso Deus. Mas antes, porém, vamos orar, visto que a meditação será breve, então não vamos falar muito, vamos orar. Maravilhoso e exaltado Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede para meditar em Tua palavra. Venha guiar-nos. Usa-nos, por favor, guarde-nos para que não possamos nos desviar nem à esquerda nem à direita. Em Cristo Jesus rogamos. Amém, Senhor. Amém. Bem, para esta noite estaremos a meditar em alguns versos da palavra do nosso Deus e intitulamos essa pequena meditação Conhecimento Verdadeiro de Deus. Sem demorar, sem delongas, vamos aqui no livro de João 17, versos 3. Mas antes, porém, gostaria de levar a você que está ali no livro de 1 Crônicas. Vamos aqui pegar o conselho que o rei Davi deu ao seu filho, né? 1 Crônicas, capítulos 28, versos 9. Diz o seguinte: E tu, Salomão, meu filho, conhece o Deus do teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma mente bem disposta, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e compreende todas as imaginações dos pensamentos. Se tu o buscares, ele será por ti encontrado, mas se tu o abandonares, rejeitar-te-á para sempre. O conselho que Davi deu ao seu filho, né, no momento antes mesmo de Salomão tomar o lugar de seu pai, isto é, no trono, ele disse que tu, meu filho, deves conhecer ao Deus de teu pai. Então, vamos hoje procurar meditar no conhecimento do nosso Deus, do nosso Pai Celestial. Mas antes, porém, gostaria de convidar aí ao nosso caro internauta, visite o nosso canal, o Cantinho da Verdade Presente, isto é, no YouTube. Siga a página do Facebook, Teixeira João, e ative o sininho das notificações, dê um gosto e partilhe esta mesma mensagem e tantas outras que temos ali no canal com outras pessoas também. João 17, versos 3 diz o seguinte: E esta é a vida eterna, que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ou seja, a vida eterna consiste em conhecer a Deus, né, o Deus único, verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que foi enviado por tua causa, por minha causa, para que pudesse nos conceder perdão de todo o nosso pecado. Vamos ainda no livro de Êxodo, capítulo 33, versos 13, viajando um pouco nesta questão do conhecimento. Aqui Moisés diz: Por isso, agora, rogo-te, se encontrei graças aos teus olhos, mostra-me agora o teu caminho para que eu te conheça e para que eu encontre graça aos teus olhos e considere que esta nação é o teu povo. Então, ali Moisés, só para fazer uma breve, né, só para situar aquele que está ali a apreciar, ali foi no momento em que o povo, né, Deus ordenou que pudessem sair do Sinai, isto é, após a rebelião do povo, isto é, no Monte Sinai. Então, Moisés ele disse: Senhor, por favor, mostra-me o teu caminho para que eu possa te conhecer. Então, no primeiro verso que já lemos, diz que a vida eterna consiste em conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo. E aqui Moisés diz que mostra-me o teu caminho para que eu te conheça. Então, para a gente conhecer a Deus, necessariamente temos que conhecer o seu caminho. E estamos bem lembrados, né? João, no livro de João 14, Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a única forma que
o ser humano tem para conhecer a Deus, deve conhecer a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a representação perfeita e plena do Deus eterno. E não só, ainda também no livro de Salmos, capítulo 77, versos 13, diz que o teu caminho, Deus, está no santuário. Conforme ali, acredito que estás ali a apreciar, diz que o teu caminho, Deus, está no santuário. Que quem é um Deus tão grande como o nosso? Então, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Por meio de Cristo Jesus temos o conhecimento do Deus eterno. De lembrar que Cristo Jesus é Deus. Então, e por meio do conhecimento do santuário, né, onde Deus caminha ou caminhou, podemos conhecer a Deus eterno. Só para também poder levar aí ao nosso caro internauta a seguinte questão. Para você que nunca ouviu falar sobre o santuário, deixe ali seu comentário. Depois poderemos até ministrar um estudo falando sobre o santuário, porque não só mesmo no WhatsApp estamos a ministrar alguns estudos falando sobre o santuário. Então, caso queiras aprofundar e aprender um pouco mais sobre o santuário, coloque aí o seu nome, depois vamos conversar melhor. Então, por meio da verdade do santuário, podemos compreender os atributos de Deus, que Ele é misericordioso, Ele perdoa o pecador arrependido e Ele faz o quê? Apaga ou extirpa aquele que não se arrependeu. Então, por meio da verdade do santuário, podemos compreender que Deus é misericordioso e Deus é justo. Esses dois atributos, tudo só numa só pessoa. E diz Salmos que na cruz de Cristo Jesus a misericórdia e a justiça se encontram. Então, por meio de Cristo Jesus, podemos compreender os atributos do Deus eterno, a sua misericórdia e a sua justiça. E vamos aqui num comentário. Aqui diz o seguinte, acredito que estará a passar ali na tela. Aqui diz que, assim como o arco na nuvem é formada pela união da luz do sol e da chuva, o arco-íris que circunda o trono representa o poder combinado de misericórdia e da justiça. Não se deve apresentar apenas a justiça, pois a glória do arco-íris da promessa que se estende sobre o trono seria eclipsada. Os homens poderiam ver só a penalidade da lei. Se não houvesse justiça nem punição, não haveria estabilidade no governo de Deus. O que torna completa a salvação é a combinação do juízo e da misericórdia. É a mescla dos dois quando contemplamos o Redentor do mundo e a lei de Jeová que nos leva a exclamar: a tua suavidade, Senhor, me faz grande. Então, aqui diz que não devemos simplesmente exaltar a justiça de Cristo ou a justiça de Deus e deixar de exaltar a sua misericórdia. Porque quando simplesmente exaltamos a justiça de Deus, os homens são levados a olhar a Deus como alguém tirano, alguém que está à espreita para poder castigar o pecador. E se a gente simplesmente exaltar a misericórdia de Deus, os homens poderão viver a vida de pecado como se fosse normal, não considerar as consequências que Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então, o que vemos várias vezes, né, por meio da história, Satanás tem apresentado falsamente o caráter de Deus. Como? Ou ele procura separar a misericórdia de Deus da justiça, ou simplesmente por meio dos seus ministros, né, muitas das vezes ele tem feito isso, exalta simplesmente a misericórdia de Deus. E as pessoas vão pecando, vão mentindo, vão roubando,
vão fornicando, fazem e desfazem pensando que Deus não vai punir aquele pecado se a pessoa não confessar e não se arrepender. E em outros casos, o que acontece? Satanás leva as pessoas a olharem simplesmente a justiça de Deus, de modo que as pessoas pensam que, por Deus ser justo, devo, pelas minhas próprias obras, aplacar a sua ira. Daí surge o paganismo. O paganismo vem com essa ideia de que Deus é alguém tirano e que, pelas minhas obras, estarei a aplacar ou estarei a apaziguar a ira entre Deus e o homem. E a Bíblia diz que, unicamente por meio do sangue de Cristo Jesus, somos reconciliados por Deus. Unicamente por meio do sangue de Cristo Jesus. Ainda quero aqui fazer menção do livro Revista Adventista, isto é, no dia 3 de dezembro de 1908, diz o seguinte: é tão fácil criar um ídolo de ideias, atenção, de ideias ou objetos acariciados, como moldar deuses em madeira ou pedra. Milhares têm um falso conceito de Deus e seus atributos. Estes estão servindo a um Deus falso como os servos de Baal. Ou seja, muitas das vezes nós, quando vemos alguém diante de uma estátua, a gente facilmente percebe que ele está a idolatrar. Mas muitas das vezes nós também não compreendemos que, tendo um falso conhecimento ou um falso conhecimento de Deus, de seus atributos, estaremos também, conforme aqui diz, servindo a um Deus falso. Então, a melhor forma da gente servir a Deus, temos que saber os seus atributos, a sua justiça e a sua misericórdia. De momento, bem sabemos que a misericórdia de Deus tem se prolongado, mas haverá um momento em que Deus vai ter que exercer a sua justiça, em que pecado e pecador não mais existirão. Não mais existirão. E o que fico a compreender é que o conhecimento de Deus tem impactado a nossa vida. O que eu falo, o tipo de relacionamento que eu tenho, o namoro que eu tenho, ou o tipo de namoro, né, que eu levo, simplesmente é uma reflexão do Deus que eu conheço, quer seja o Deus verdadeiro ou o Deus falso. Porque muita gente diz que eu conheço a Deus, Deus existe, mas vivem, fazem, desfazem, e pensam que Deus não vai pedir contas de tudo quanto nós fizemos, porque a Bíblia é clara a dizer que o fim de toda coisa é tema a Deus, porque Deus vai julgar todas as coisas, mesmo aquelas que estão ocultas, pois este é o dever de todo homem, temer a Deus. Então, tendo um verdadeiro conhecimento de Deus, estaremos conscientes de que existem coisas que realmente não devo fazer. Devo saber me comportar no meu namoro, devo saber como me comportar diante das pessoas, o tipo de conversa que eu tenho que ter, né? O tipo de pensamento também, porque até Deus sonda nossos pensamentos, Ele sonda nossos pensamentos. Tendo um conhecimento verdadeiro de Deus, eu estaria estaria a cuidar do meu corpo, sabendo que é o templo do Espírito Santo. Não estaria a negligenciar o cuidado do templo do Espírito Santo que somos nós. Porque Deus verdadeiro diz que, se eu destruir o meu corpo, Ele mesmo também vai me destruir. Já um conhecimento falso de um Deus falso é que posso fazer e desfazer, e quando Deus vier, né, e se é um Deus falso, Ele vai me levar nos céus que Ele mesmo preparou para nós. Mas o Deus verdadeiro me diz que tudo quanto eu tenho feito, Ele vai pesar na balança. Se eu for achado em falta, certamente não estarei com Ele no lugar que Ele preparou para ti e para mim. E para terminarmos com essa breve meditação, gostaria de levar ao nosso caro internauta a refletir um pouco no livro de 2 Tessalonicenses,
capítulo 1, versos 8, 2 Tessalonicenses 1, 8, aqui claramente diz que em chama de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se não conhecermos a Deus, conforme em Salmos capítulo 34, versos 8, diz que provai e vede que o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Ou seja, o conhecimento que aqui estamos a querer passar para o caro irmão, para o caro internauta e para mim também, para mim mesmo, é que não é um conhecimento simplesmente falar que eu conheço a Deus, mas é provar uma experiência pessoal, uma experiência viva do Deus eterno. Porque aqueles que não tiverem esse conhecimento diz que essas pessoas sofrerão a ira do Deus eterno. E ainda podemos meditar um pouco, já para terminar, em educação, página 30, no segundo período, diz que agora como nunca antes, precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. Se deixarmos de compreender isso, jamais teremos lugar no reino de Deus. No mais alto sentido, a obra da educação e redenção são uma. E no livro de Hebreus 8, versos 9 e 10, não estarei lendo, mas Deus diz que Ele fará uma aliança, fará um pacto com o seu povo, ao ponto de que ninguém mais poderá falar ao outro, conheça a Deus, porque todos conhecerão a Deus, desde o menor até ao maior. Então devemos ter esse conhecimento experimental de Deus. Diz Jó, familiariza-te hoje com teu Deus. Isso está em Jó 22, 21. Diz que familiariza-te hoje com teu Deus, para que possas ser achado em paz com Ele. Que o Senhor possa te abençoar. E a promessa que podemos encontrar em Oséias 6, 3 diz que conheceremos a Deus se prosseguirmos em conhecer. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Quer dizer que é necessário paciência, é necessário persistência nesta caminhada de conhecer a Deus. Porque Deus várias vezes mostrou que é necessário paciência e perseverança para que tenhamos um conhecimento dele. Então, que o Senhor te abençoe, que procuremos a Deus, que tenhamos um conhecimento experimental do nosso Deus. E para terminar, não esqueça, visite o nosso canal, o Cantinho da Verdade Presente. Siga a nossa página no Facebook, Teixeira João. Partilhe também a outros as verdades que tens aprendido, de modo que outros também, pela mesma verdade, possam conhecer ao nosso Deus. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela graça. Muito obrigado pela tua misericórdia. Permita que possamos conhecer a ti, porque pela graça nós somos salvos. E isso não vem de nós. E também pela graça nós temos o conhecimento verdadeiro do teu caráter. Por isso, pela tua graça, rogamos que nos mostre, Senhor, teu caráter verdadeiro, para que possamos aprender a viver de forma humilde e temente a ti, tendo em conta o teu caráter. E agradecemos e suplicamos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Fechaste? Vou fechar o tempo da música.
Faz quantos minutos? Tá gravado. Pode fechar, tem que terminar. Não sei. Vou me levantar. Em meus olhos e me diz se existe algo bom em mim. Sabe, tantas vezes eu falhei e a vontade sempre é desistir. E mesmo se eu subir o alto monte ou descer o vale, me alcançará. Nem a morte, nem a vida, sofrimento ou distância, não há nada que me afaste desse amor que conhece meus desejos e perdoa os meus erros, tudo alcança e não olha o que passou. É vida e ressurreição. Ele diz quem crê em mim viverá. Deu sua vida lá na cruz, suportou a dor, tomou meu lugar. A graça lá na cruz foi revelada. O amor que não desiste me alcançará. Nem a morte, nem a vida, sofrimento ou distância, não há nada que me afaste desse amor que conhece meus desejos e perdoa os meus erros, tudo alcança e não olha o que passou. Nem a morte, nem a vida, sofrimento ou distância, não há nada que me afaste desse amor que conhece meus desejos e perdoa